em nome de guerra, o ministro bem excessivo, está lá fazendo, né, um belo trabalho dentro do CNJ. Então, a gente tem que, conselheiro do CNJ, veio aqui, está aqui para o debate, para conversar com a gente. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, e nós sempre conversamos no tribunal e não vamos deixar nunca de conversar, e não importa em que condições ou cargos estejamos, porque acho que todos nós trabalhamos pelo mesmo ideal, da mesma forma, e eu sempre fui um defensor ferrenho de acabar com essas desigualdades de tratamento, e os juízes são funcionários públicos e têm que trabalhar junto com os funcionários como um time, uma equipe, onde há somente uma divisão de trabalho. E essa tem sido sempre, desde que estava no tribunal, a posição que eu ocupo. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que eu não estou aqui representando o Conselho Nacional de Justiça. Eu sou um juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que fiquei no Tribunal Regional Eleitoral, de onde conheço a grande maioria, e também dos agentes de segurança que me adotaram, né? E gostaria simplesmente de trazer alguma contribuição para o debate, uma vez que já se esgotou a nossa competência, e o que está posto, nós podemos até conversar um pouco. Mas, eu quero que fique bem claro, para que depois não digam que o Conselho falou isso aqui, falou aquilo. Eu estou aqui como amigo de vocês, que aceitei um convite para vir conversar. Posso apenas relatar o que aconteceu no nível do Conselho, mesmo porque acho que todos já sabem, né? E trazer algumas ideias minhas, pessoais, para enriquecer esse debate, ou talvez tumultuá-lo ainda mais, né? Mas eu gostaria de dizer o seguinte: em primeiro lugar, a nossa experiência da magistratura com subsídio, né? Acho que as outras pessoas estiveram aqui e fizeram esse debate de adaptação do subsídio com relação às outras carreiras. Bom, nós tínhamos na magistratura, e aí havia uma grande divisão antes do CNJ, cada magistratura ou cada justiça especializada, não vamos nem dizer cada magistratura, era uma ilha isolada, né? E cada um, vamos dizer na linguagem popular, atirava para um lado. E, evidentemente, a diferença gritante da Justiça Federal, das justiças federais, a Justiça Federal, a Justiça Militar da União, a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho, elas têm uma realidade completamente diferente das justiças estaduais, que têm 80% da competência dos litígios sociais e tem quase 2/3 dos magistrados do país, ou mais de 2/3 dos magistrados do país, e, portanto, muito mais funcionários que as justiças federais. Um dia eu peguei meu contra-cheque, eu nem sabia o que era aquilo, de tanta coisa que tinha escrito, de um lado e do outro, né? Pondo com a mão e tirando com a outra, né? Porque a raiva que a gente passa com a segunda coluna é indescritível, né? Porque o cara olha uma tabela dessa, e eu gostaria muito que vocês fizessem questão de, em qualquer debate com a sociedade, frisassem bastante o que é que se deduz desse salário. E o que é que entra na sua conta para você gastar, em termos bem populares. Porque todo mundo diz que nós somos uma casta e uma classe de privilegiados, porque o cara começa ganhando R$9.000. Ninguém começa ganhando R$9.000. R$9.000 é um título, né? É um rótulo que toma na segunda coluna, né? E aí vê o que sobra, né?
Não, eu acho isso extremamente importante, porque quando o cidadão chega e diz assim, o subsídio da magistratura é 25 mil o teto. 25 mil é o teto no papel, tira 27,5% de imposto de renda, tira previdência social, tira associação, tira plano de saúde, que não devíamos pagar, porque a União devia dar, o Estado devia dar, mas temos que pagar porque não dá. E aí vocês vão descontando aquela quantidade de coisas, assim, quando vê, não sobra nem a metade. Eu garanto aí que falo por todo mundo, né? O desgosto é tão grande que a maioria de nós não olha o contra-cheque. Chega e guarda. Tá? Sem abrir. Eu não abro mais para não sofrer. Né? Porque o cara fala, teve aumento, mas meu salário está diminuindo, porque inventa um negócio novo. Bom, então, aí inventavam também as gratificações para aumentar salário. Vocês se lembram daquela época do auxílio moradia, que era uma gratificação, cria um, tira outro, e virava aquela anarquia de coisas penduradas que a gente não conseguia entender. Outros incorporavam uma coisa, desincorporavam outra, era pior que centro espírita. Né? Não dava para entender. Né? E outra, você não sabia o tempo da incorporação, da desincorporação também. Quanto que ia durar, né? Aquilo. Às vezes a gente tirava correndo do banco com medo de desincorporar antes de você tirar. Né? E chegou a acontecer, por isso que eu estou dando o exemplo. Avisaram uma coisa e tiraram no sábado. Né? Então, houve essa discussão inteira de que vai ser, como é que vai ser, não sei o quê. E tinha ocorrido a mesma discussão nas Forças Armadas a respeito do soldo. Então, o soldo era algo assim também, R$300. E aí vinha 18 coisas na coluna que compunham o salário. Auxílio fardamento, auxílio não sei o quê, auxílio não sei o quê. Aí tinha muito auxílio, mudava o nome. Né, gratificação, não sei o quê, paraquedas, mergulho, viagem espacial, alguma coisa assim. Né? Então resolveram juntar aquilo tudo e compor o soldo seco. Né? E fizeram aquilo. Aí nós entramos nessa longa discussão também. Eu confesso a vocês que na época, por imaturidade, julguei que o subsídio era a melhor opção. E hoje, eu confesso a vocês que tenho minhas convicções profundamente abaladas. Por quê? Porque hoje nós temos um subsídio seco. Acabaram-se coisas que eu acho que pessoalmente não podem acabar. Porque são tratar igualmente a desiguais, ou a situações desiguais, que não é a lógica da administração pública. Por exemplo, eu tenho 25 anos de serviço público. Se pudesse aposentar proporcional, sair o ano que vem. Mas, se eu for punido, eu posso. Mas, se eu não for punido, eu não posso. Né? Mas eu não quero ser punido, então eu vou ficar. Mas eu perdi todos os meus adicionais de tempo de serviço, porque eu só ganho subsídio hoje. E um juiz com 25 anos de idade, o que eu tenho de trabalho na magistratura, entra ganhando 10% a menos do que eu. E em 5 anos, se ele for carreirista, ele ganha a mesma coisa que eu. Aí eu pergunto a vocês, é justo? Em termos de maturidade, em termos de experiência, em termos de dedicação ao trabalho, devoção e qualidade de trabalho, porque é lógico que, por mais burros que nós sejamos, se nós repetirmos a mesma coisa há 20 anos, a gente aprende. Então, eu estou dizendo isso porque o Oscar Wilde dizia que experiência é o nome que damos a nossos erros. Então, a gente aprende com os erros, aprende a maturidade. Eu não estou nem fazendo a defesa teórica de direito administrativo.
Eu estou falando de uma linguagem extremamente simples, que é a linguagem que eu tento passar para a sociedade. Porque o cidadão não quer saber de teoria de Pietro, de não sei o quê. Ele quer entender as coisas e, vendo números crus, como a imprensa divulga, nos arruína a imagem. Né? E não sabem o que nos sobra e o que nos custa. Tá? Mas esta era a primeira consideração. Olha, ele é justo o subsídio na medida, volto a dizer, opiniões pessoais que eu estou dando, e que eu fiz essas ponderações quando julgamos essa proposta, ou aprovamos essa proposta no Conselho. É óbvio que cada proposta que se coloca, de qualquer ordem, seja de reformar uma sala, a proposta de planejamento estratégico, que é o que nós estamos lutando nesse Conselho, transparência e planejamento estratégico, desde o primeiro dia que eu cheguei lá, eu luto por isso. Por quê? Transparência. Nós somos funcionários públicos, nós devemos satisfação ao povo, e eu sou o maior defensor dos CIAFs estaduais, para que os tribunais estaduais tenham que ter publicado tudo que estão gastando e aonde, para que o povo e os seus servidores saibam aonde está indo esse dinheiro, como já acontece no Serviço Público Federal. Ah, você ganhou diária? Joga o seu CPF lá, eu quero saber quanto você ganhou. Por que é que os estaduais não tinham isso? E por isso que nós mandamos publicar tudo. Por que é que tem que se esconder salário? Olha, gente, eu acho que aqui eu estou confortável para falar, porque todos têm uma média até maior do que eu de tempo de serviço público. Havia uma época, por exemplo, quando eu entrei na magistratura, eu não conseguia, no meu primeiro dia, saber quanto que eu ia ganhar, porque era segredo de Estado. Deixa vir o contra-cheque. Era assim ou não era? Me respondam. Ah, você vai ganhar tanto, mas tem um negócio aí que aumenta. Já chamava-se um negócio aí, porque a gente não sabia o que era. Isso tem que acabar. A lógica da transparência é esta. Porque nós não temos nada a esconder, nós não somos bandidos, nós não estamos roubando nada de ninguém. Nós fizemos concurso público e os salários estão aí publicados e o povo tem que saber sim quanto que nós ganhamos, mas tem que saber quanto todo mundo ganha. E o que é que está sendo gasto e aonde está sendo esse gasto. Por isso que eu também passei a ser um grande defensor da resolução em que nós, todos que trabalhamos no poder, temos que participar da elaboração do seu orçamento. Porque somos nós os destinatários da utilização